Crianças, tudo bem? Hoje a gente vai ver aula de matemática, só que nós vamos ver correção, tá? Então, na verdade, é uma aula de correção de matemática. Então, peguem aí a princípio, peguem os dois, atividades também, né? Mas, a princípio, peguem o livro 1, abram na página 50. Então, a gente vai começar a página 50, ainda estamos nas trilhas de 4 a 8 do 5, e essa aula vai ser postada no dia 8, para vocês corrigirem aí o que vocês tiveram dúvidas, tá bom? Ver se tá tudo certinho. É isso, então deixa eu pôr a página 50 do livro 1. Então, vamos lá. Deixa eu ver o reloginho. Ok. Então, vou começar fazendo a leitura aí dos gráficos de barras verticais agrupadas, tá? Não vou ler tudo porque a gente já cansou de ler, né? Vou, na medida do possível, ir direto para a atividade, para a resposta, tá? Então, olha lá. Gráficos de barras verticais agrupadas. Observe a quantidade de medalhas conquistadas por atletas brasileiros de acordo com cada modalidade esportiva. Então, temos um gráfico aí, ele é agrupado, tá? Então, tem 3 modalidades. Lá embaixo, ó, 7. O que representam as barras amarelas, as cinzas e as marrons? Até aqui é mais interpretação, né? Como se não fosse matemática. A gente vê e responde aqui. Então, olha lá, o que representa? Olha lá em esporte, ou seja, na legenda, debaixo do gráfico. Então, é exatamente isso aí, ó. Representa o amarelo, representa as medalhas de ouro, o cinza, as medalhas de prata, e o marrom, as medalhas de bronze. Tudo bem? Acertaram? Facinho, né? Nos gráficos de barras agrupadas, as legendas são fundamentais para a interpretação dos dados, pois possibilitam que a informação seja compreendida. Dei uma pausinha para ver se o som estava normal aqui. Então, compreendida. Agora responda as questões. 8. Em qual dessas modalidades esportivas há o maior número de medalha de ouro? Vamos lá no gráfico. Olha lá. Qual é a barrinha maior? Vê no gráfico. Certo? Essa aí. Então, tá maior, coloca aqui. Judô, né? Porque judô é o que tem a barrinha maior, amarelinha, então que representa ouro. A 9. Em qual modalidade há o maior número de medalhas de prata? Então, olha lá, prata não é cinza? Vê qual que é maior, qual barrinha cinza é maior. Tá vendo ali? Então, vôlei de praia. Então, coloca aqui. 10. Em qual modalidade há o maior número de medalhas de bronze? Olha a marronzinha lá. Essa aí não tem nem como ter dúvida, né? Judô, né? Então, olha lá a barra. Próxima página. Deixa eu virar aqui. Interação. Gabriela fez uma pesquisa com os colegas de turma para saber qual dia da semana eles preferem fazer o passeio ao zoológico. Em seguida, ela organizou uma tabela com os dados. Veja, olha aí a tabelinha. Preferência do dia da semana para o passeio ao zoológico. Então, temos aí na horizontal o dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e o total. E embaixo, ó, quantidade de alunos, também na horizontal. Vários números. Lá embaixo, Gabriela deixou uma célula em branco na tabela, pois não se lembra que número havia ali. Lá embaixo, forme uma dupla, não precisa, né? Responda. Qual é o número que está faltando? Utilizem uma calculadora para descobrir. Então, vocês vão fazer uma continha. Qual continha seria essa? Ó? Vocês não têm um total que é 35? Então, vocês vão pegar o total 35 menos o quê? Menos a quantidade de alunos, né? Pega o total, aí vocês vão somar o 10, o 3, o 8 e o 12, tá? Então, vocês vão ter um segundo número. O que dá?
33. Então, vocês vão fazer agora outra continha que é para tirar, é para saber a diferença, ó. 35 menos 33. Quanto que dá? 2. Então, é esse número aí na quarta-feira, tá certo? Então, o cálculo vocês vão fazer aí, igual a Pro fez, né? No espacinho lá embaixo, onde está escrito registre o cálculo que vocês fizeram na calculadora. Agora explique por que vocês utilizaram esse cálculo. Então, esse aqui é pessoal. O que vocês poderiam estar colocando aí, ó? Espera-se que os alunos percebam que a soma das quantidades de votos dos outros dias da semana corresponde a 33 e que eles precisavam descobrir quanto deveriam adicionar a 33 para obter o total 35, chegando ao resultado 2. Então, vai aparecer aí a frase, certo? Próxima página. Vamos descobrir. Faça uma pesquisa com seus colegas sobre qual esporte as meninas e os meninos mais gostam de assistir. Basquete, futebol ou vôlei. Lembre-se, não vou ler isso, use a tabela abaixo para organizar a quantidade de votos com a preferência das meninas e dos meninos por categorias esportivas. Vamos lá embaixo direto, ó. Então temos a tabela, não tem título, não tem dados nenhum. Então esse aqui é fictício, vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então, o que eu vou fazer aí, ó? Vai aparecer na telinha. Fiz aí um modelinho que pode ser diferente do de vocês, tá certo? Então, olha lá. Então, em meninas ficou 2 em basquete, 1 em futebol e 4 em vôlei. Meninos, 2 em basquete, 5 futebol e 1 em vôlei. Total, 4 no basquete, 6 no futebol, 5 em vôlei. A fonte foi fonte fictícia. A partir desses dados, construa na próxima página um gráfico de barras verticais agrupadas. Não se esqueça de colocar o título, a fonte, as variáveis e categorias nos eixos horizontal e vertical e a legenda. Então, vamos ver. Virando. Tá vendo aí o quadriculado? Vou construir agora aqui atrás na minha lousa, mais ou menos um gráfico, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tá certinho. Então, olha lá. Eu limitei a lousa aqui para caber o gráfico. Saiu aí? Dá para ver? Então, olha lá o meu gráfico. Vou numerar aqui, ó, 0. Fazer os tracinhos. Então, eu enumerei de baixo para cima em ordem crescente. Certo? Não sei se está dando para ver aí. Acho que tá bem clarinho, né, gente? Não tá dando para ver muito bem, não. Vou terminar, qualquer coisa eu faço aqui no caderno. Então, aqui vai ter basquete, vai ter futebol e vôlei. Então, vamos lá. Basquete, futebol e vôlei. Certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Vocês vão colocar o título. Que título que eu coloquei lá? Preferências esportivas. Então, vamos por aqui, ó.
Por mais para baixo, que aqui não vai dar para ver, né? Por aqui, ó. Preferências esportivas. Até aqui tudo bem? Agora eu vou construir o gráfico. Então, vamos olhar lá na tabelinha. Ah, depois vamos pôr a legenda primeiro, né? Por aqui embaixo, ó. Eu vou colocar MA para meninas e MO para meninos, tá bem? Então, meninas eu vou pintar com a caneta, meninos não, ok? Então, vamos lá agora. Vou virar, vamos lá na tabelinha. Olha lá a tabelinha. Então, não tá aparecendo aí, porque apareceu rapidinho lá quando eu tava nessa página, né? Então, mas aqui eu vou colocar, ó, meninas, basquete, ó. Meninas tá aqui número em basquete, 2, não é isso? Olha aqui o número 2, ó. Lembra que a Pro falou para vocês seguirem sempre o pontilhado? Vou fazer em todos, tá? Essa aula toma muito tempo para fazer a correção. Olha lá. Então, vou fazer lá a primeira barrinha das meninas. Tá vendo que bateu no 2? Porque são 2. A preferência são 2 meninas, na realidade. E meninos? 2 também, não é isso que eu coloquei? Se você colocou outro número, tudo bem. Agora, meninas, eu vou dar uma pintadinha. Vou só rachurar aqui, ó. Então, aqui é meninas, aqui é meninos, tá? Futebol. Vamos ver futebol meninos. Cadê? Meninos não. Meninas primeiro, né? Seguir a ordem. Então, meninas 1. Ah, não fiz o pontilhado no 1. Olha lá. Então, vamos lá. Futebol, meninas, vai até o 1, ó. Tá vendo aqui? Meninas, vou pintar. E meninos? Vamos ver, meninos gostam de futebol, gostam de futebol. Meninos até o 5. Então, vou subir a minha barrinha até o 5, ó. Lá em cima. E vou descer. Certo? Olha como ficou grande. Agora, vôlei. Meninas, 4. Então, vamos subir lá no 4, no pontilhado do 4, ó. Tá vendo aqui o 4, ó? Meninas, eu vou pintar, conforme a legenda. E meninos, vôlei, só um menino que gosta de vôlei. Tá feito aí, basicamente, o meu gráfico. Certo? Faltou alguma coisa? A fonte pode pôr fictícia, certo? Então, agora lá embaixo. Agora, elabore uma questão sobre o gráfico que você construiu e troque o seu livro com um colega. Isso aqui não precisa, né? Pode fazer sozinho, se quiser pode fazer com alguém de casa. Então, é o seguinte, crianças. Olha lá. Tem várias frases que a gente pode colocar aí, que a gente tem que elaborar. Vou dar uns 2 exemplos e um vai ficar na tela aí, ó. Por exemplo, ó. Pergunta. Qual esporte é o preferido dos meninos e das meninas? E lá embaixo responde. Olha lá no gráfico, de novo, ó. Então, vamos ver. Meninas, qual que tem mais no das meninas? Vôlei, né? Olha o tamanho dele. Tem 5 que gosta, né? Ó, vai até lá em cima, ó. E dos meninos? Ultrapassa, ó. Então, vôlei para as meninas, a resposta é meninas vôlei e meninos futebol, certo? Então, a gente está respondendo essas 2 questões aí debaixo da 53.
Vamos para 54. Lembra dos gráficos de barras que eu li nessa planilha eletrônica, que era só para conhecimento? Não precisa fazer, então vamos pular, é só quem quiser se treinar, quem tem o software Excel, Calc, qualquer um que dê para fazer planilha. Lá embaixo dá 55. Espera aí um pouquinho. Engraçado, tá em branco a página da planilha eletrônica, não sei porquê. Então, olha lá, 50, ainda bem que não precisa fazer, né, gente? 55 também vai pular, ó, gráfico de barras horizontais agrupadas. Certo? Vamos pular também, porque não tem atividade, também faz parte lá da planilha do computador. Não tem aí, hein? Não sei o que acontece aí, que não tem essa também. Estranho, né? Então, olha lá, vamos ver aqui mesmo no livro. Tá vendo qual é? Então, é a página 56. Eu vou fazer a leitura. Vamos ver se assim dá para ver, ó. Vocês acompanhem aí. Observe no gráfico de barras duplas horizontais agrupadas abaixo a quantidade de jogos realizados e de gols marcados em edições da Copa no período entre 1990 e 2018. Então, olha aqui, ó. Olha os anos, certo? As barrinhas são agrupadas, são mais de uma, né? Quantidade aqui, ó. A11, então, vou ler. O que as barras laranja representam no gráfico? Facinho, né? Laranja são os jogos. Tá aqui, ó, na legenda. Aqui, ó. E as azuis representam os gols. Então, essa é a resposta. 12. Em quais edições da Copa do Mundo houve menos de 60 jogos? Também tem que analisar o gráfico, ó. Então, como tá falando que é menos de 60 jogos, a gente tem que acompanhar, ó, o número lá de baixo, ó. Vamos ver aqui, 60. Tá vendo aqui 60? Sobe, olha aqui, ó. Então, até aqui tem abaixo de 60, tá vendo? Esses dois. Daqui para cima, passa 60. Então, são esses dois aí. É o ano de 90, 1990, e ano de 1994, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, qual que é a resposta aqui, ó? São nas edições de 1990 e 1994, certo? Que houve menos de 60 jogos, tudo bem? Tá facinho ali no gráfico, dá pra ver ali que 60 para baixo, eles estão de 60 para baixo. A 13. É verdade que nas edições da Copa do Mundo, em que houve menos jogos, também houve menos gols? Então, olha a barra dos gols aqui, as azuis, ó. Quais são as menores? São justamente essas também, ó, que são as menores. Então, nessa edição também houve menos gols. Não sei porque essa página tem branco, mas a gente tá com o livro, não tem importância. Próxima página, essa tá normal. Espero que não apareça mais nenhuma em branco. Em uma turma do 4º ano, todos os alunos gostam de jogar futebol. Sabendo disso, o professor de educação física perguntou a eles em qual posição preferem jogar. Em seguida, o professor construiu a tabela a seguir com as respostas dos alunos. Então, vamos lá. Posição preferida no futebol, posição no futebol e quantidade de alunos. Então, o título é posição preferida no futebol. Aí temos aí o subtítulo, que é posição no futebol e quantidade de alunos, certo? Esse subtítulo são as variáveis, tá? Os nomes abaixo, goleiro, zagueiro, que aqui no texto eles colocam como categorias, né? Então, sempre são as categorias, o que consta na variável. Vamos responder lá embaixo agora. Qual é a variável na pesquisa? A variável na pesquisa é a posição no futebol. Então, olha aqui, ó.
tá? Posição no futebol. Quais as categorias que a variável assume na pesquisa? Então, quais são as categorias dessa variável que se chama posição no futebol? As categorias é o que está dentro dela, né? É o que se refere a ela. Então, olha aqui, ó, goleiro, zagueiro, tudo isso aqui. Então, todos esses nominhos aqui vocês vão passar aqui para baixo, ó, porque ele está perguntando, então vocês vão colocar na B. Goleiro, zagueiro, copia tudo, só não o total. A C. O que se pode concluir com os dados da tabela? O que vocês concluem aí? Olha a respostinha do livro. Espera-se que os alunos sejam capazes de extrair informações da tabela, por exemplo, de que a posição mais escolhida foi atacante, a posição menos escolhida foi goleiro. Só isso, não pode ser qualquer uma, porque você pode tirar muita coisa aqui da tabela, que é só um exemplo, né? Então, aqui tá dizendo, vamos recapitular aqui, ó. Cadê? Posição mais escolhida, posição menos escolhida. O que a gente pode... Outra pergunta que não tem aí, resposta, né? Que não tem aí, que a gente pode colocar aqui, ó. Quais posições estão empatadas por preferência? Olha lá, zagueiro e lateral, 4 e 4, é uma outra opção. Então, o que vocês colocaram que tiver a ver aqui tá certo, tá bom? Se quiser mandar lá nas trilhas, a Pro dá uma conferidinha e dá um ok, fala tá certo também. Apesar que isso aí é bem básico, né? Vocês, eu tenho certeza que todo mundo acertou. Então, vamos para a próxima página. 2. Deixa eu virar aqui. O Brasil é o único país que participou de todas as edições da Copa do Mundo, em um total de 19 participações. Olha que lindo o troféu de ouro aí, da Copa do Mundo. Veja na tabela abaixo quais são os países por continente que possuem títulos na Copa do Mundo. Então, olha lá, países que possuem títulos. Então, a primeira coluninha, notem que é do continente, certo? Segunda é da quantidade de títulos. E a terceira é países com títulos. Esses países são países localizados na América. Aqui, países localizados na Europa, tá? Então, vamos lá embaixo. Com base na leitura das informações da tabela, construa um texto informativo. Então, esse também é muito pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou falar um exemplo que poderia ser. Como que você faz um texto informativo? Você vai informar o que você está vendo na tabela, é simples assim. Então, por exemplo, ó, isso é bem pessoal mesmo, mas quem quiser colocar, coloca lá que eu dou um ok. Eu corrijo, tá? Países que possuem títulos da Copa do Mundo. Então, vocês poderiam colocar, por exemplo, ó, somente os países da América e da Europa possuem títulos em Copa do Mundo. Estes países são, 2 pontos, da América, Argentina, Brasil e Uruguai. E da Europa, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália. Já os países da África, Ásia e Oceania não possuem títulos. É um texto informativo, entendeu? Vocês vão analisar isso aqui, essa tabelinha, e escrever. Simples assim, tá bom? Não do jeito que eu falei. Pode ter outras informações que vocês tiraram daí. Eu tô dando um exemplo. Então, quem não fez pode voltar e copiar o que eu falo, tá? Então, vamos para página 59. Tá em branco. Então, vamos fazer o seguinte. Vou encerrar aqui. Eu vou fazer um segundo vídeo corrigindo o restante, tá bom? Para não ficar cansativo. Então, por agora é só. A gente parou na 58. Até o próximo vídeo. Beijão.